precisa de 75 mil soldados extras para eventual conflito OTAN-Rússia em 2029, diz mídia alemã. A Alemanha precisará de pelo menos 75 mil soldados adicionais para cumprir seus compromissos com a OTAN, à medida que a aliança adapta seu planejamento de defesa para enfrentar o que vê como a aproximação de um conflito com a Rússia, informou a mídia alemã Spiegel. Na cúpula de Vilnius, no ano passado, os líderes da aliança militar assinaram os primeiros grandes planos de defesa desde o fim da Guerra Fria, detalhando como a OTAN responderia a um ataque russo. De acordo com a Reuters, a OTAN e os planejadores militares nacionais têm estado ocupados, traduzindo os planos em requisitos concretos, identificando a escassez de tropas, armas e outros equipamentos necessários para a defesa contra o ataque russo, que poderá, segundo altos escalões militares alemães, ocorrer em 2029. Os novos requisitos da OTAN significam que a Bundeswehr precisará de 75 mil soldados adicionais para preencher corpos de divisões e brigadas aliadas adicionais necessários para implementar os planos de defesa, disse Spiegel, citando documentos confidenciais sem dar maiores detalhes. Neste momento, as Forças Armadas alemãs têm cerca de 180 mil soldados, ficando aquém da meta de cerca de 200 mil soldados e 80 mil funcionários civis, relata a mídia. A Alemanha também está buscando ampliar sua frota aérea de defesa. Na quarta-feira, 5 de 6 de 2024, o chanceler Olaf Scholz anunciou que Berlim comprará 20 jatos Eurofighters adicionais da Airbus, conforme noticiado. A Bloomberg reportou nesta sexta-feira, 7 de 6 de 2024, que Berlim também está em negociações para comprar 10 caças de combate F-35 adicionais. Para o ex-oficial de guerra psicológica do Exército dos Estados Unidos e ex-analista de contra-terrorismo do Departamento de Estado norte-americano, Scott Bennett, o governo dos Estados Unidos, junto a aliados, está empurrando sua agenda de esquerda globalista alarmada, sem qualquer senso de contenção, autorreflexão ou inteligência profissional, enquanto a Rússia está se mantendo e alertando que a conduta do Ocidente pode levar à guerra. Estados Unidos arriscam corrida nuclear por normalização entre Arábia Saudita e Israel, diz analista. A Arábia Saudita extrai importante concessão dos Estados Unidos na área nuclear e poderá desenvolver programa atômico de forma acelerada. Saiba por que os Estados Unidos mudaram de posição e aceitam os riscos de corrida nuclear ou conceder tecnologia dual para o Reino Saudita. Nesta semana, o embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita declarou que Washington e Riad estão próximos de assinar um acordo histórico para renovar os laços bilaterais. A expectativa é de que o acordo inclua não só a venda de armas ofensivas, mas também o desenvolvimento de um programa nuclear civil na Arábia Saudita. Há uma tendência de abusar da palavra histórico, mas eu acho que, como um todo, esse pacote de acordos é realmente histórico, disse o embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita, Michel Hackney, em entrevista ao jornal saudita Arab News. Os acordos consistem em uma série de concessões por parte do Washington para manter sua influência sobre a Arábia Saudita. Os Estados Unidos buscam reconstruir o seu baixo nível de influência diplomática na região, explicitado pela sua incapacidade de construir acordos para a desescalada do conflito na faixa de Gaza. Além disso, Washington teme o fortalecimento da posição de rivais geopolíticos como a China, que recentemente mediou o acordo para a reaproximação da Arábia Saudita e Irã. A Casa Branca ainda tem o objetivo de selar a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, paralisadas em função da guerra em Gaza, além da demanda saudita por um plano de ação claro para a formação do Estado da Palestina. Riad ainda solicita acesso à tecnologia nuclear em troca de normalização das relações com Israel. Os sauditas estão bastante pressionados pelos Estados Unidos para normalizar suas relações com Israel. A normalização com um país que tem um capital simbólico gigantesco no mundo islâmico, como a Arábia Saudita, seria uma vitória importante para Israel. Disso, doutor em História pela Universidade de York, no Canadá, e mestre em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tufi Kairos. E tudo indica que, para atingir esses objetivos, os Estados Unidos estão prontos para conceder tecnologia nuclear para a Arábia Saudita. Ao desenvolver um programa civil, o país ganha acesso a algumas tecnologias de uso dual, como reatores avançados, possivelmente enriquecimento de urânio. Normalmente não passaria pela cabeça dos Estados Unidos e seu aliado Israel dar acesso à tecnologia nuclear a um país árabe, no qual eles não necessariamente confiam. Existem riscos referentes ao uso que os sauditas fariam dessa tecnologia, e se eles poderiam transferir esses conhecimentos para outros países, disse Kairos. Mas o contexto atual modificou o cálculo dos norte-americanos.
Esse é o modelo de cooperação nuclear com países que os Estados Unidos consideram potências proliferadoras. Washington assina um modelo do chamado Acordo 123, em referência ao artigo de lei nuclear interno norte-americano. De acordo com esse modelo, o país receptor deve abrir mão da possibilidade de desenvolver armamentos nucleares, restringir a sua capacidade de enriquecimento de urânio e enviar os rejeitos do combustível nuclear para os Estados Unidos, a fim de evitar o reprocessamento que pode levar à construção de artefatos nucleares. No entanto, a Arábia Saudita insiste em obter a capacidade de enriquecer urânio e de reprocessar combustível internamente. Além disso, o reino quer participar do desenvolvimento de tecnologia nuclear físsil. Nesse sentido, a Arábia Saudita dificilmente aceitará acordos nos quais dependerá da importação de combustível nuclear para suas usinas. Mas a Arábia Saudita tem consciência de quão importante é a normalização das relações com Israel para com os Estados Unidos. E por isso está conseguindo retirar concessões importantes de Washington, disse Kairos. Eles ainda terão que arcar com os riscos de sua reputação dentro do mundo islâmico por reconhecer Israel, ainda mais no contexto atual. O temor é de que a Arábia Saudita viria um estado nuclear latente, isto é, um estado que poderia desenvolver armas nucleares no médio prazo. Caso tome a decisão política de fazer, outros estados se encontram nessa categoria, são Brasil, Alemanha e Japão. O programa brasileiro está há anos-luz à frente do saudita. O Brasil está desenvolvendo seu programa desde a década de 1950. Então foi muito chão para chegar onde chegamos, mas com esses acordos internacionais, a Arábia Saudita pode conseguir atingir o nosso nível de maneira mais rápida, disse a especialista em política nuclear e doutora em estudos estratégicos internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul, Michele Geraldo. O Brasil se distingue por possuir a tecnologia do ciclo de combustível nuclear completo, desde a mineração do urânio, passando pelo seu enriquecimento e processamento. Com pouca ajuda estrangeira, o programa brasileiro desenvolveu tecnologia própria para atingir esse objetivo. Dentre os principais projetos da nascente indústria nuclear saudita está a construção de um reator de pesquisa no subúrbio de Riad, no tocante aos meios de entrega. A Arábia Saudita conduz pesquisa para a construção de mísseis balísticos em comparação com a China. O programa brasileiro tem mais experiência em infraestrutura nuclear e grau muito maior de autossuficiência tecnológica. Afinal, a Arábia Saudita dependeria de atores internacionais para desenvolver sua indústria nuclear, disse Geraldo. Por outro lado, ambos os países são signatários dos principais acordos de controle de tecnologia nuclear, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Brasil ainda possui acordos em parceria com a Argentina que garantem amplas inspeções dos objetos nucleares em território nacional. A Arábia Saudita também tem acordos de salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica, mas por ser um país que até recentemente tinha quantidades limitadas de material nuclear, ela opera sob um regime limitado de inspeções, explicou Geraldo. Essa expansão do programa nuclear saudita leva a uma pressão para que eles adotem medidas mais rigorosas de salvaguardas. Entre as medidas possíveis estão a assinatura do protocolo adicional ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que prevê inspeções surpresas em instalações nucleares dos países signatários. Para Geraldo, será necessário ampliar os instrumentos para garantir a transparência desse programa saudita. A decisão norte-americana de ampliar a cooperação tecnológica nuclear com a Arábia Saudita pode aumentar as tensões no Oriente Médio. Além do risco de aceleração do programa nuclear iraniano, países como Turquia e Emirados Árabes Unidos também podem se sentir impelidos a buscar capacidades similares. O risco de proliferação existe, já que essas tecnologias de uso dual, são tecnologias de uso dual, existe uma rivalidade regional que pode ser exacerbada entre a Arábia Saudita e Irã. Afinal, o programa iraniano é mais avançado do que o saudita. Isso pode levar a uma corrida nuclear regional, ainda que para fins pacíficos, mas para essas capacidades virar militares é um pulo, concluiu o especialista. Especialista britânico revela o que está acontecendo com as Forças Armadas da Ucrânia. O exército ucraniano está passando por uma escassez crítica de pessoal e está ficando mais fraco a cada dia que passa, disse o analista britânico Alexander Mercorius em entrevista ao canal do YouTube de Duran. Os militares ucranianos não podem compensar suas perdas catastróficas e são forçados a alistar novos recrutas que são indispostos ou incapazes de lutar. O exército ucraniano está ficando mais fraco a cada dia, disse o especialista. Mercorius também acredita que no futuro próximo virá o culminar do conflito
E qualquer tentativa de Zelensky de prolongar as ações militares e mudar os requisitos para o alistamento militar só levarão ao colapso. O ponto de virada está próximo, e quanto maior for a convocação para as Forças Armadas da Ucrânia, maior será o problema do atual exército ucraniano. E Zelensky e seu governo só continuarão a perder a popularidade, tornando-se um alvo para a raiva geral, concluiu ele. Em maio, a Ucrânia adotou uma lei de reforço de mobilização, segundo a qual todas as pessoas aptas para o serviço militar dentro de 60 dias após a entrada em vigor do documento devem atualizar seus dados no centro de recrutamento. As datas de desmobilização não estão especificadas no documento. Em abril, Vladimir Zelensky reduziu a idade de recrutamento de 26 para 25 anos, apesar do constante aperto dos regulamentos. Há apelos para reduzir a idade de recrutamento para 18 anos. Ex-assessor do Pentágono fica impressionado com tecnologias inovadoras da Rússia na Ucrânia. O exército da Rússia está demonstrando uma aplicação eficaz de tecnologias inovadoras no conflito ucraniano, disse o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O ex-conselheiro do Pentágono, Theodore Postol, em uma entrevista ao canal do YouTube Dialogue Works, estou impressionado com o alto nível de inovação que os militares russos têm demonstrado no desenvolvimento de tecnologias para combater os ucranianos e as armas ocidentais. Eles causam muito mais dano ao inimigo, enquanto permanecem em uma posição ofensiva que geralmente não se consegue alcançar, disse o professor. Postol também expressou sua admiração de como os militares russos foram capazes de alcançar a superioridade aérea, bloqueando os drones ucranianos, esgotando a defesa antiaérea ucraniana por meio de drones e bombas com módulos planadores. O assessor do Pentágono acredita que todas essas tecnologias foram implementadas com correção, precisão e cálculo adequado. O exército russo usa eficazmente meios aéreos não tripulados na área de operação militar especial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, observou anteriormente que o desenvolvimento dos drones é importante para o país ficar na frente do adversário, pois este é um dos métodos modernos de luta armada. Os Estados Unidos devem apresentar uma estratégia nuclear mais assertiva, diz mídia. Dada a retórica e as ações cada vez mais beligerantes do Ocidente como parte do conflito por procuração na Ucrânia, a Rússia foi forçada a suspender sua participação no Tratado Novo START no ano passado. No entanto, Moscou observou que permanece aberta ao diálogo sobre o assunto. A Casa Branca está prestes a lançar uma estratégia de armas nucleares corrigida e mais assertiva, informou o portal Semafor. Washington vê a necessidade de adotar uma abordagem mais competitiva e não proliferação e ao controle de armas e fazer certos ajustes em nossa postura e capacidade, disse o portal, citando um alto funcionário da administração. Em particular, os planos podem se referir ao desenvolvimento de uma nova bomba nuclear de gravidade, bem como a esforços para prolongar o tempo de serviço de vários submarinos nucleares da classe Ohio, aponta a notícia. A administração pretende considerar como as forças nucleares dos Estados Unidos podem ter que evoluir ainda mais e discutirá o trabalho para garantir que os principais aliados tenham capacidade de ataque de longo alcance e aptidões de vigilância. Acreditou o funcionário na condição de anonimato. Os planos serão alegadamente anunciados pelo diretor sênior de controle de armas, desarmamento e não proliferação do Conselho de Segurança Nacional, Pragner Vadi, em uma conferência de controle de armas na sexta-feira, 7 de 6 de 2024. O portal recordou que o Tratado do Novo START está definido para expirar em 2026, pensando no futuro para uma possível reeleição de Biden se houver um segundo mandato. Uma consideração fundamental para a nossa administração é como nos aproximamos dessa data, 6 de fevereiro de 2026. Temos que pensar em um ambiente no qual estamos sem restrições, mas a Rússia também e a China também, acreditou o funcionário citado. Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, Novo START, entrou em vigor em 2011. Em meio à guerra por procuração da OTAN na Ucrânia, Moscou suspendeu sua participação no acordo em 21 de fevereiro de 2023. Na época, o presidente Vladimir Putin, durante seu discurso de fevereiro de 2023 à Assembleia Federal, apontou que o princípio da reciprocidade, quando se tratava de inspeções mútuas
de locais nucleares sobre o novo START não foi totalmente observado pelos Estados Unidos. Ele mencionou que as duas outras potências nucleares da OTAN, o Reino Unido e a França, nunca estiveram vinculadas ao novo START. Putin fez referência a tudo, desde as retiradas unilaterais de Washington, de tratados de armas estratégicas, até o alargamento da OTAN, até as fronteiras da Rússia, em violação de acordos verbais anteriores. Em junho, os Estados Unidos anunciaram suas contramedidas em resposta à suspensão do tratado pela Rússia, que inclui uma decisão de parar de dar a Moscou informações importantes sobre lançamento de mísseis balísticos intercontinentais e lançados por submarinos. Em meio à onda de ações beligerantes do Ocidente, o Kremlin anunciou exercícios sobre o uso de armas nucleares não estratégicas da Rússia e de Belarus para incutir juízo aos oponentes ocidentais sobre as consequências da escalada, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Vietnã acelera ritmo de construção de ilhas no Mar do Sul da China e suscita receios geopolíticos. Hanoi tem aumentado seu trabalho de dragagem e aterro no Mar Sul da China, criando quase tantas novas terras quanto nos 2 últimos anos combinados, disseram pesquisadores dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 7 de 6 de 2024. De acordo com o relatório dos pesquisadores da Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, o país está preparando terreno para um ano recorde de construção de ilhas. Desde novembro de 2023, quando o Instituto de Pesquisadores publicou o seu último relatório, o Vietnã criou 280 hectares de terra em comparação a 163 hectares criados nos primeiros 11 meses de 2023 e 140 hectares em 2022, disse a iniciativa. A escalada da atividade vietnamita também pode ser vista olhando para os maiores postos avançados das ilhas Spratly por área terrestre. Embora os 3 grandes postos avançados da China, Recifes, Michef, Sub e Fieri Cross, continuem a ser os maiores dos próximos. 4 maiores postos avançados são todos recifes vietnamitas recentemente expandidos, afirma o documento. Junto ao aterro acelerado, o Vietnã iniciou a construção preliminar de algumas novas instalações nos seus postos avançados, desenvolvendo algumas notáveis, as quais incluem a conclusão de uma rampa para barcos na ilha Namit e a construção de um novo porto no Recife Central, relatam os pesquisadores. O Mar do Sul da China é uma das vias navegáveis mais disputadas do mundo, por onde passam mais de 3 bilhões em comércio todos os anos. China, Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã apresentaram reivindicações concorrentes por algumas ou todas as ilhas Spratly. A atividade vietnamita suscitou receios de que a área esteja se tornando um ponto de conflito que poderá ter consequências graves nos assuntos globais, analisou a Reuters. A Austrália acelera sua busca por fragatas substitutas. A Austrália abordou vários construtores navais estrangeiros em uma busca urgente para adquirir fragatas de uso geral no âmbito do projeto CIA 3000, disse o Departamento de Defesa. O governo enviou pedidos de informações aos construtores navais alemães, japoneses, sul-coreanos e espanhóis em 24 de maio, informou o departamento. No entanto, o porta-voz do departamento recusou-se a fornecer mais detalhes, enquanto a avaliação está em curso devido ao processo comercial de aquisição de probidade. Uma revisão do governo divulgada em fevereiro, titulada Frota Combatente de Superfície de Letalidade Aprimorada, recomendou que 11 fragatas de uso geral substituíssem outras fragatas existentes da classe Anzac. Para acelerar o processo, os 3 primeiros seriam construídos no exterior e os restantes na Austrália Ocidental. A análise identificou o MECO A200 da Alemanha, a versão 30 FFM do Japão e o FFX da Coreia do Sul, do segundo e terceiro lotes, e o Alpha 3000 da Espanha como concorrentes. Ele cita os 2 lotes FFX como tipo de plataforma única, embora não esteja claro por quê. Os construtores navais teriam 4 semanas para responder ao pedido inicial, além de mais de 3 semanas para explicar como as fragatas subsequentes poderiam ser construídas na Austrália.
Espera-se que a seleção ocorra no próximo ano, com o comissionamento do primeiro navio construído no exterior a ocorrer em 2030, do quarto ao sexto navios construídos na Austrália. Deverão ter uma linha de base idêntica. Nenhuma decisão foi tomada sobre o projeto da 7ª a 11ª fragatas. A frota de combate de superfície da Marinha Real Australiana contará com um total de 9 cascos em 2026, ressaltando a iminente lacuna de capacidade antes que novas fragatas comecem a chegar. Os construtores navais abordados pelo Defensa News recusaram-se a entrar em detalhes sobre o esforço de aquisição da Austrália. Por exemplo, a empresa alemã ThyssenKrupp Marine Systems confirmou que participou no concurso, mas acrescentou que não comentaremos mais detalhes do processo em curso. A construção em andamento de seus navios FFX-3 da classe Ulsan para a Marinha da Coreia do Sul está dividida entre a Hyundai Heavy Industries, a SK Ocean Plant e a Hanwha Ocean. A construção de 8 navios FFX-2 da classe Daewoo foi concluída no ano passado. Um porta-voz da Hyundai Heavy Industries confirmou que recebeu o pedido de informações. A HD Hyundai Heavy Industries tem grande competitividade com sua rica experiência na construção de navios de guerra, como pesquisa e desenvolvimento e o primeiro navio da mais recente fragata da classe Ulsan, diz o porta-voz. Esta será uma oportunidade para a Hyundai Heavy Industries mostrar como aborda as encomendas de navios de guerra que se adaptam à situação de cada país. Em referência aos projetos de fragatas, o contra-almirante Stephen Hughes, chefe de capacidades navais da Austrália, disse na conferência do evento naval combinado no Reino Unido em 23 de maio que o país está usando projetos existentes para acelerar a introdução dos navios na frota. No entanto, as fragatas australianas idênticas aos navios mãe acima mencionados, os exemplares foram construídos para o Egito, o Japão, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Levantam dificuldades potenciais porque algumas das suas armas, sensores e sistemas foram escolhidos pelos clientes originais e podem não estar familiarizados com a Marinha Real Australiana. Novamente, o sistema de gerenciamento de combate 9LB da SAB, que o serviço australiano utiliza em toda a sua frota, não está incorporado nesses navios. Da mesma forma, os radares SEA Technologies de fabricação australiana também estão excluídos. Seja qual for a nossa escolha, qualquer que seja o padrão que seguiremos, vamos adotá-lo. Teremos disciplina em torno dessa capacidade, disse Hughes, descrevendo o processo de aquisição como uma oportunidade, não um risco. O risco é que não escolhamos sabiamente, não entendemos os projetos. Escolhas de Macron para a Ucrânia mostram que a França assume o papel direto no conflito, diz Kremlin. A Rússia considera as recentes promessas do presidente francês Emmanuel Macron sobre a assistência a Kiev muito provocativas e que aumentam mais uma vez as tensões no continente, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Na quinta-feira, Macron disse à BFM TV que Paris transferirá caças Mirage 2005 para Kiev e treinará pilotos ucranianos. Macron disse ainda que a França planeja treinar 4.500 soldados ucranianos, mas não considera esta decisão escalada. Consideremos essas ações, dado que a França é membro da OTAN, membro da União Europeia, um grande Estado europeu. Consideraremos estas declarações muito provocativas. Consideramos estas declarações muito provocativas, aumentando a tensão no continente, não conduzindo a nada de positivo, disse Peskov aos repórteres. Macron demonstra apoio absoluto a Kiev e declara a disponibilidade da França para uma participação direta no conflito militar, acrescentou Peskov. O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, disse na quinta-feira 6/6 de 2024 que a França não planeja enviar tropas para a Ucrânia, mas que, ao mesmo tempo, não há tabu no envio de instrutores. Temos participado no treino dos militares ucranianos desde o início da guerra, em particular na França, no território de alguns dos nossos vizinhos. A França preparou 10.000 soldados ucranianos nunca lá na Ucrânia, mas esse assunto não é um tabu. Não é assim desde o final de fevereiro, afirmou. A
Ao ser questionado se Paris planejava enviar suas tropas para Kiev, Attal respondeu que não existem tais planos, já discutimos essa questão muitas vezes, afirmou. No entanto, o presidente francês já indicou 2 vezes que o envio de tropas do seu país não é algo tão impensável assim, ao declarar em fevereiro e no mês passado que tal ação não poderia ser descartada no futuro. A OTAN abandona o plano de criar fundo para Kiev no valor de 100 bilhões de euros, diz mídia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, está abandonando os planos de criar um fundo de ajuda militar para Kiev durante 5 anos no valor de 100 bilhões de euros, devido a divergências dentro da aliança. As informações foram publicadas pela Bloomberg nesta sexta-feira, 7 de 6 de 2024, citando fontes ouvidas pela reportagem. Segundo uma nova proposta que poderá obter o apoio dos ministros da defesa da OTAN na próxima sessão, os aliados gostariam pelo menos 40 bilhões de euros por ano em ajuda à Ucrânia. Vale ressaltar que a contribuição de cada país dependerá do seu produto interno bruto. Espere-se que os Estados Unidos contribuam com cerca da metade do valor. Naturalmente, o político informou que os aliados da OTAN estavam exigindo mais clareza do secretário-geral sobre o seu plano de criar um fundo para financiar a Ucrânia no valor de 100 bilhões de euros. Em particular, a aliança se questionava onde e como poderiam ser encontrados tantos recursos. Kremlin. O BRICS não pode absorver, neste momento, todos os interessados em fazer parte do bloco. O número de países interessados em se associar ao BRICS é superior ao que o grupo poderia aceitar agora, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. O número de estados interessados no BRICS é muito maior do que você pode absorver nesta estrutura agora. Não absorve, mas permite que esses países adiram, diz Peskov em entrevista à agência de notícias RBC durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Nesse contexto, o porta-voz acrescentou que Moscou experimentará, durante a presidência do bloco, um novo formato de Estado sócio do BRICS para os países interessados em se unir ao grupo. Segundo Peskov, o novo formato de cooperação é a única alternativa do momento. A Rússia assumiu a presidência anual do BRICS no dia 1º de janeiro. O bloco, inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, incorporou neste ano Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Desta forma, o bloco representa quase metade da população mundial e concentra mais de 40% da produção global de petróleo e cerca de 25% das exportações mundiais. Forças russas assumem controle do povoado de Paraskovivka, na República Popular de Donetsk, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Unidades do agrupamento de tropas russas Yung-Sul libertaram o povoado de Paraskovivka, na República Popular de Donetsk, e melhoraram suas posições na linha de frente na última semana, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o comunicado, o inimigo perdeu nesse período até 2.835 soldados, 14 veículos blindados de combate, 29 outros veículos, 35 canhões de artilharia de campo, 13 deles de fabricação ocidental, além de um sistema de artilharia propulsada Gepard. 7 depósitos de munição de campo das forças ucranianas foram destruídos, especificou o Ministério da Defesa russo. Por sua vez, o agrupamento de tropas Zapad ao Ocidente, na última semana, assumiu posições mais favoráveis e repeliu 11 contra-ataques das forças armadas da Ucrânia. O inimigo perdeu até 2.850 militares na área de responsabilidade deste agrupamento. Além disso, as forças armadas russas, durante a última semana, responderam às tentativas de Kiev de danificar o setor energético russo. Os militares russos lançaram 27 ataques combinados com armas de precisão e drones, atingindo instalações de energia ucraniana que apoiam o complexo militar industrial. As unidades russas de agrupamento de tropas de Dnieper causaram 430 baixas nas forças armadas ucranianas durante a semana, tendo ainda destruído 3 veículos de combate blindados, 32 outros veículos, 24 peças de artilharia de campo, declarou o comunicado. Segundo a entidade militar russa, durante a última semana, as unidades de defesa antiaérea russa abateram 2 caças ucranianos MiG-29
93 foguetes dos lançadores múltiplos de foguete e 424 drones durante a semana. Os sistemas de defesa aérea destruíram 2 mísseis guiados superfície S-200 modificados para uso contra alvos terrestres. 17 bombas guiadas Hammer de fabricação francesa, 3 mísseis superficiais Patriot de fabricação americana, 3 mísseis antinavio Neptune, 93 foguetes Himmler fabricados nos Estados Unidos, foguetes Vampire e Olka de fabricação tcheca, detalhou o comunicado. Por fim, durante a semana, as forças armadas da Rússia atacaram diversos depósitos com armas ocidentais e barcos não tripulados, bem como unidades das forças ucranianas e mercenários. Posição da China sobre armas nucleares pode afetar o acordo dos Estados Unidos com a Rússia, diz Casa Branca. Nesta sexta-feira, o diretor sênior do controle de armas e não proliferação do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Pranay Vadi, comentou o Tratado Novo START e as perspectivas para que Washington e Moscou sentem à mesa para negociar o acordo que expira em 2026. As mudanças que a China está atualmente fazendo em seu arsenal nuclear impactarão o teor e a capacidade dos Estados Unidos de fecharem um novo acordo de controle de armas com a Rússia, disse Vadi. No que se refere à China, espero que eles estejam dispostos a se envolver novamente em nossas consultas sobre o processo de controle de armas em breve, sabendo que seu comportamento, as mudanças que eles, China, estão fazendo, impactarão nossa capacidade e o teor do acordo que podemos fechar com a Rússia, afirmou o diretor durante uma reunião anual da Associação de Controle de Armas. Ao mesmo tempo, Vadi declarou que Washington continuará a ajustar sua postura nuclear enquanto Rússia, China e Coreia do Norte permanecerem desenvolvendo arsenais atômicos. Mas, sem uma mudança na trajetória da Rússia, da República Popular da China e da Coreia do Norte, os Estados Unidos terão de continuar a ajustar a sua postura e as suas capacidades para garantir a sua força de dissuasão e cumprir outros objetivos no futuro. O diretor também disse que os Estados Unidos estão agora adotando uma abordagem mais competitiva ao controle e à não proliferação de armas nucleares em meio a um ambiente internacional alterado. Vadi acrescentou que o governo Biden receberia com satisfação um acompanhamento da Rússia a sua proposta de realizar uma reunião para discutir o Tratado Novo START, Tratado de Redução de Armas Estratégicas. A Federação da Rússia recusou-se a